Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é a queda do ser humano. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, porque sendo assim morrerás. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher aquela árvore, era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Palavra do Senhor. Amados, nós temos um objetivo geral para esta lição, que é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. E temos também os nossos objetivos específicos. O primeiro é relacionar o livre-arbítrio com a soberania de Deus. O segundo é apresentar a queda como evento histórico e literal. E terceiro é pontuar as consequências da queda de Adão. Pois bem, quando nós lemos ali o relato da criação, nós chegamos à conclusão de que alguma coisa deu muito errado com a natureza humana. A palavra de Deus diz que isso aconteceu por meio do advento da queda. A doutrina bíblica da queda do homem é realista quanto à natureza humana. Ela testemunha a maldade no interior do homem. Essa maldade só pode ser removida por meio de Jesus Cristo. Assim, esse ensinamento, ele é, na verdade, um antídoto para qualquer filosofia ou sistema de pensamento que tenta impor-se alegando que a natureza humana é boa, que ela é agradável. Pelo contrário, queridos, a palavra de Deus mostra que o ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da nossa aula, mostrarei que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, porque acha-se referendada em toda a Bíblia Sagrada. Ei, pega essa visão aí rapidinho. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si e depois focaremos nas consequências da rebelião adâmica. Precisamos também considerar que essa é uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme se encontra, registrada ou registrado na Bíblia Sagrada. O primeiro ponto da nossa lição fala do livre-arbítrio do ser humano. E aqui é o seguinte, irmãos, livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações, que caminho quer seguir. A expressão ela é utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, o espiritismo, o budismo e por aí vai. O real significado de livre-arbítrio tem sentidos religiosos,
psicológicos, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade. E muitas vezes, infelizmente, confundem liberdade com desrespeito e falta de educação. Cada um realmente tem sim o direito de fazer o que quiser com a sua vida, escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. Então, vamos aí dar uma olhadinha no livre-arbítrio segundo a Bíblia Sagrada. Importante, né, de imediato saber que a expressão livre-arbítrio não está na Bíblia. No entanto, em diversas passagens podemos ver que Deus dá sim o poder de escolha ao ser humano. Segundo a Bíblia, a vontade de Deus é que as pessoas sigam os seus mandamentos e façam coisas boas. Também é possível ver na Bíblia que cada pessoa vai prestar contas da forma como usa o livre-arbítrio. Ou seja, vai ser responsabilizada pelos seus atos. Outro detalhe importante também é ver essa questão do livre-arbítrio segundo o olhar de Santo Agostinho. Agostinho, ele elaborou uma obra de autoria dele mesmo. Este livro foi escrito na forma de diálogo do autor com o seu amigo Efódio. Nesta obra, Santo Agostinho elabora algumas teses a respeito da liberdade humana e aborda a origem do mal moral. Muitas vezes a expressão livre-arbítrio tem o mesmo significado que a expressão liberdade. No entanto, Santo Agostinho, ele diferenciou claramente esses dois conceitos. Então, ele diz que o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Isso significa que nem sempre o homem é livre quando põe em uso o livre-arbítrio. Depende sempre de como usar essa característica. Assim, o livre-arbítrio está relacionado com a vontade. Porém, uma distinção entre os dois é que a vontade é um ato ou ação, enquanto que o livre-arbítrio é uma faculdade. Mas temos também o livre-arbítrio segundo o olhar do Espiritismo. Então, de acordo com o Espiritismo, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do Espírito. Consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir um determinado caminho ou evitá-lo. No Espiritismo existe a crença que os atos praticados não foram pré-determinados e por isso cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Desta forma, o livre-arbítrio é desenvolvido juntamente com o desenvolvimento da inteligência e implica um aumento pela responsabilização dos atos praticados. E nós temos também o livre-arbítrio segundo o olhar da filosofia. No âmbito da filosofia, o livre-arbítrio se opõe ao determinismo que defende que todos os acontecimentos são causados por fatos anteriores. Para o determinismo, as ações do homem são determinadas por leis da natureza ou por outras causas e por isso o ser humano não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Olha que coisa interessante. Para a filosofia, o indivíduo faz exatamente aquilo que tinha que fazer. Seus atos são inerentes à sua vontade e ocorrem com a força de outras causas internas e externas. Ainda dentro desse primeiro tópico da nossa lição, nós temos outro ponto que também é muito importante, que ele vai falar, o comentarista, sobre a soberania de Deus. E o que é soberania? Direito absoluto, irrestrito, inquestionável, que possui Deus sobre toda a
criação. Isso nós vemos em Êxodo 9. Êxodo 9, 29 diz assim: então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Aí Deuteronômio 10, versículo 14, diz assim: eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Salmo 135, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: tudo que o Senhor quis, Ele o fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Portanto, queridos, o Senhor age como Ele quer. Em suas mãos somos barros. Ele é sim o soberano oleiro. Não nos cabe então, questionar a soberania do Todo-Poderoso, que diz Romanos 9, versículo 20: mas, ó homem, quem és tu que Deus replicas? Porventura a coisa formada diria ao que formou, por que me fizeste assim? Ou seja, Deus é o Senhor de todas as coisas. Também não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico, tirano, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, na sua justiça e na sua soberania. O que Ele faz agora, meu amado, escute isso, só viremos a compreender mais tarde. João 13, versículo 7 diz isso: respondeu-lhe Jesus e disse: o que faço agora não o sabes, tu saberás depois. Então, diante dessa afirmação soberana, o que nos resta é descansar, queridos. Descansar na vontade de Deus. Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ei, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso significa, meu irmão, transferir todas as suas preocupações para Deus. Esse é o conselho dado pelo salmista ao conectar a confiança do Senhor com a certeza da provisão divina. Por isso ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Além disso, amados, é claro que esse princípio nos traz à memória as conhecidas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, confia nele, meu irmão, confia nele. Essa declaração, entrega o teu caminho ao Senhor, é seguida pela expressão confia nele. Isso nos ensina que devemos derramar a nossa situação e todas as nossas preocupações diante do Senhor e confiar. Devemos sempre estar completamente satisfeitos de que tudo que Deus faz é bom. Por isso, devemos lançar para longe de nós todas as nossas inquietudes. Devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, bem porque, volto a repetir, Ele é soberano. Ele é quem governa a história. Sua providência alcança cada molécula desse universo. Ele sabe encaminhar todas as coisas de acordo com o seu conselho e a sua perfeita e sábia vontade. Ele fará. Ei, confia nele, ele fará. Porque após dizer entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o salmista Davi afirma que Deus agirá. Ah, meu irmão, a atuação da providência divina é uma realidade inviolável, é uma certeza insuperável, é um fato irrevogável. Quer a prosperidade, quer a adversidade, ei, nada está além
das mãos de Deus e a parte da sua vontade. Quando achamos ser capazes, de tomar sobre nós o governo da nossa própria vida, meu Deus, só nos resta uma profunda decepção. João Calvino diz que o único antídoto contra esse comportamento fracassado consiste em fixarmos nossos olhos na providência divina e extrairmos dela consolação em todas as nossas angústias. Entrega o teu caminho, confia nele e ele fará. Sabe por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Aí dentro ainda desse ponto nós temos a questão da responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania encontra-se a responsabilidade humana. Jeremias 35:13 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Ou seja, não resta dúvidas de que Deus permite-nos o direito de obedecer ou não os seus mandamentos. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar conta quanto às nossas escolhas. É isso que Eclesiastes 11 diz e Eclesiastes 12. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o juízo. E 12 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, e até tudo que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Um dia vamos prestar contas quanto às nossas escolhas. E é preciso lembrar que o juízo final, meu irmão, não é uma ficção, é uma realidade que aguarda todos nós. E quando? Na consumação dos séculos, como diz Apocalipse, viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as tuas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, olha isso, no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Cara, que responsabilidade temos nós, seres humanos. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que é a queda, Um evento histórico e literal. Cara, a apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, houve a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então vamos começar falando da possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecer ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara, meu irmão. Gênesis 16, versículo 17. Se eles optassem por ignorá-la, teriam que arcar com as consequências dos seus atos, que era a morte espiritual seguida da morte física. Aí nós temos a realidade da tentação. Porque ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás.
que era a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Isso está em Gênesis 3, ali do 1 ao 6, e Paulo, segundo aos Coríntios, né, capítulo 11, também ele dá uma pincelada nisso. No instante seguinte, irmãos, no instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsável pela entrada do pecado no mundo. O que diz Romanos 5,12? Por um homem, né? Por um homem entrou o pecado no mundo. E a pergunta é, por que não por um homem e por uma mulher? Por que não pelos dois? A verdade, queridos, é que ele não foi enganado como Eva havia sido. Ele seguiu o exemplo dela, mas foi com os olhos abertos. Se fosse mera indiferença, né, irrefletida, ou uma afeição excessivamente concessiva por sua esposa, ou uma espécie de sentimento de cavalheirismo que ele tivesse por ela, nos riscos que ela havia incorrido, que o tinha, né, claro, movido, eu não posso dizer, eu não sei, mas é certo sim que ele realizou tudo, plenamente consciente do mal que fazia e das consequências que ele receberia. Ele preferiu uma breve indulgência às reivindicações do dever e da gratidão. Por isso ele foi responsabilizado. Aí nós temos a questão da historicidade, né, da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis, irmãos, não é uma coleção de parábolas e mitologias, mas é um relato histórico, confiável. Romanos o que diz? Que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Então, trataremos com temor, precisamos tratar com temor, com tremor, a palavra de Deus, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra do Senhor. E aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala das consequências da queda de Adão. Porque devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve que arcar com pesados encargos. E que encargos foram esses? A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Então vamos começar pela consequência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina. Mas o que eles receberam, o que os pais herdaram, foi uma consciência pecaminosa, uma consciência geradora de obras mortas. E a lição é a mesma de sempre. Ei, o diabo vai te oferecer uma coisa e vai te dar outra disfarçada naquilo que ele te prometeu. O pecado, ele nos leva a perder, irmãos, o brilho do rosto, o vigor físico. Salmo 31, versículo 10 diz: porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Olha o que o pecado fez na vida de Davi. Aí no Salmo 32, versículo 3 diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todos os dias. Eis aí o porquê o homem precisa nascer da água e do Espírito. Outra consequência do pecado é a perda da comunhão com Deus. Em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante, não poderiam mais viver no Jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. A questão não é nem ter sido expulso do Jardim do Éden, né? O jardim era apenas um detalhe. O pesado mesmo
foi perder a comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que na virada do dia, ou seja, todos os dias, Deus ia conversar e passear no jardim com Adão. Mas apesar de haverem ofendido Deus, continuaram sendo o alvo do seu imenso, eterno e infinito amor. Por isso que nós temos lá o texto áureo na Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem se aproximado dele pela fé. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz, como diz Paulo aos Romanos capítulo 5. Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. E aí nós temos a transmissão do pecado à espécie humana, porque sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Romanos fala isso. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo os recém-nascidos traz consigo essa semente. O salmista no Salmo 51, versículo 5, ele diz isso. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo, podemos vencer tanto o pecado original como o pecado experimental. E aí nós temos também a enfermidade da terra, porque por causa do pecado de Adão, até a própria terra, meu irmão, adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria que trabalhar com redobro e esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Gênesis 3,17. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, terremotos, inundações e por aí vai. Em suas epístolas, em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas, Romano 8. Mas quando o reino de Deus manifestar-se, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. E aí nós temos a morte física, que é a última consequência, Não, a última não, porque ainda tem a morte eterna. A verdade é que o homem não foi criado para experimentar a morte física. E nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Gênesis 2,17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achava-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado, como Paulo fala aos Romanos capítulo 6. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação de Deus, a segunda morte. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: 2 fatos marcaram a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato, Ele não é um ser reativo, nem vive de improviso, nada pode surpreendê-lo. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.